Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe demais você, sua casa, sua família, seu dia, sua sexta-feira. O final de semana está chegando e eu incentivo você a ter uma programação maravilhosa com a sua família. É bom estar com a família. E você deve crescer nisso, nesse prazer, desenvolver esse prazer, estar com os seus. E realizar muitas coisas juntos. Faz toda a diferença. Uma família unida, a Bíblia fala sobre isso. Ele não opera numa casa dividida. É preciso unidade. Todos unidos, um cordão, 3 dobras, não se quebra facilmente. E que você tenha uma sexta realmente muito produtiva e um final de semana maravilhoso. Vencer é intencional. Você vai ter que fazer escolhas alinhadas com Deus, se você quiser uma vida plena, uma vida bem-sucedida. Há caminhos que, ao ser humano, parecem ser as melhores opções de vida, mas, ao final, conduzem à morte. É da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina as intenções de cada um. Confie ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Confie no Senhor de todo o coração, não dependa de seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Honre o Senhor com as suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Então seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. Bom, eu poderia ler muitas outras escrituras que deixam claro que se Deus estiver em algo, aquilo vai funcionar. A vida é feita de escolhas. E quando você escolhe ouvir a Deus, obedecer a Deus, se alinhar com Deus, estar onde Deus quer que você esteja, ter consciência de Deus, focar em Deus, é óbvio que a sua vida vai ser poderosa. Não tem como ser diferente. Se você coloca Deus em tudo, se você consulta a Deus, você pede direção e você está sempre buscando chegar mais perto, estreitar esse relacionamento com Ele. Você dá crédito à voz dele, ele tem importância para você. É claro que a sua vida vai andar. Nós vamos ver que Salomão foi bem-sucedido em tudo. E nós vamos ver tanto Salomão como Josafá, que também Josafá foi um grande rei. E ele foi muito bem-sucedido em tudo até ele começar a se aliar com ímpios. Quando ele se aliou a ímpios, com Acabe, por exemplo, inclusive o filho dele casou com a filha do Acabe. E isso foi uma tragédia, foi uma perda muito grande. A influência dela na vida do filho de
de Josafá foi lamentável, ele terminou de forma lamentável. Ele fez coisas lamentáveis, como, por exemplo, assumir o trono e matar todos os irmãos. Pra você ter uma noção. Por influência da mulher. Bom, mas Atalia foi filha de Acabe e Jezabel, né? Então, Josafá tinha que ter pensado no que ele estava se metendo. E depois ele montou uma sociedade na construção de navios para ir buscar ouro, coisa que Salomão fez e foi muito bem sucedido. Mas Salomão fez com a bênção de Deus, alinhado com Deus, dirigido por Deus. Josafá já não. Ele podia ter sido bem sucedido? Podia. O projeto dele naufragou, por quê? A Bíblia fala por quê. Porque ele foi fazer sociedade, se aliar a ímpios, gente que o Senhor estava contra, gente que estava contra Deus. O rei Salomão também construiu navios em Ezion-Geber, que fica perto de Elat, na terra de Edom, às margens do Mar Vermelho. E Irão enviou em navios os seus marinheiros, homens experimentados que conheciam o mar, para trabalharem com os marinheiros de Salomão. Navegaram até Ofir e de lá trouxeram 14.700 quilos de ouro para o rei Salomão. Foi um sucesso. O rei tinha no mar uma frota de navios mercantes, com os navios de Irão. Cada 3 anos, a frota voltava trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Gente de todo mundo pedia audiência a Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Você viu isso? Mas Salomão estava sendo dirigido, guiado por Deus. Ele tinha a bênção de Deus. Os planos, os projetos eram colocados diante de Deus e abençoados por Deus. Aí aqui, ó. Josafá tinha grande riqueza e honra. E aliou-se a Acabe por laços de casamento. Esse homem tinha o quê? Já começa dizendo aqui. Ele tinha grande riqueza e honra. Ele não precisava disso aqui. Ele era o rei de Judá. Foi se aliar ao rei de Israel, que tinha essa separação nesse tempo. E aliou-se a Acabe por laços de casamento. Alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria. Acabe abateu muitas ovelhas e bois para receber Josafá e sua comitiva, e insistiu que atacasse Ramote de Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás comigo lutar contra Ramote de Gileade? Josafá respondeu: sou como tu. E meu povo é como teu povo. Não era, não. Foi um erro do Josafá. Não era, não. Não era, não, porque o povo Israel, debaixo da liderança de Acabe e Jezabel, estava todo corrompido. Idolatria por toda parte. Os princípios, os valores deles não tinham nada a ver com os de Josafá. Josafá foi um rei temente a Deus. Honrava Deus, honrava o que Deus honra. O que Deus valoriza, ele valorizava. Ou seja, ele estava alinhado com Deus. E agora ele me pega e me solta uma dessa. Infelizmente, tem gente que a pessoa é muito boa, mas ela não tem discernimento, falta essa visão.
E ela se mete em problemas sérios, porque ele aqui quase morreu. Aqui, ó. Irás comigo lutar contra Ramós de Gileade? Josafá respondeu, sou como tu, e meu povo é como teu povo. Estaremos contigo na guerra. Mas acrescentou, peço-te que busques primeiro o conselho do Senhor. E aí, essa palavra, se você continuar lendo, tinha um monte de profetas profetizando que ia dar tudo certo, mas não eram profetas do Senhor, né? E aí, o Josafá insistiu, não, eu quero um profeta do Senhor. O Acabe disse, tem um aí, mas ele nunca profetiza nada que é bom para mim. Óbvio, ele estava sempre errado. E aí, Micaías veio e profetizou que ele não ia voltar. E ele ainda prendeu o homem e foi estúpido. E ele não voltou. Ele foi disfarçado para a guerra. Disfarçado. E Josafá foi junto. E olha só, presta bem atenção. O próprio Micaías disse, se você voltar, não foi o senhor quem falou. Você não vai voltar. Uma aberturinha, uma coisinha, não tem explicação. Uma flecha que foi lançada sem rumo, entrou naquela aberturinha da armadura do Acabe, ele foi ferido, ele morreu. Naquele momento, as pessoas, o Josafá, que tinha ido para a guerra, o povo, os inimigos acharam que ele era o Acabe. Ele quase morreu. E está escrito que ele não morreu porque ele clamou ao Senhor. Ou seja, ele podia ter morrido. Mas naquele momento, quando ele viu a bobagem que ele tinha feito, ele clamou ao Senhor. E como ele tinha um histórico com Deus, Deus o livrou naquele momento. Mas o Acabe morreu. Como o profeta de Deus tinha dito. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram, é o rei de Israel. Acharam que era o rei. E o cercaram para atacá-lo, mas Josafá clamou e o Senhor o ajudou. Deus os afastou dele. Porque senão ele tinha sido morto também. Era para ter sido uma tragédia. Porque ele estava onde ele não devia estar, com quem ele não deveria estar. Sabe quando uma pessoa está no lugar errado, fazendo a coisa errada, com gente errada? Está tudo errado. É uma parte da vida do Josafá que é lamentável. Porque ele foi um grande rei. Mas faltou esse discernimento. E ele quase pagou com a vida. Então, assim, a gente precisa buscar a direção de Deus e ver. Tem lugar que não é para a gente. Tem problema que você não tem que pegar. Tem guerra que não é para você se meter. Sabe, tem gente que os valores e princípios são totalmente diferentes. Não dá certo. Não tinha como dar certo. Então isso aqui terminou com morte, com derrota, e o Josafá só não morreu também porque ele clamou ao Senhor. E a misericórdia do Senhor o alcançou e afastou o inimigo dele. Quando Josafá, rei de Judá, voltou em segurança ao seu palácio em Jerusalém, olha aqui, o vidente Jeú, filho de Hanani, saiu ao seu encontro e lhe disse, será que você devia ajudar? Olha aqui, ele voltou, Deus livrou, mas mandou o profeta lá. Vai lá falar com ele. E pergunta para ele, será que você devia ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Você está amando gente que odeia o Senhor, que não se importa com o Senhor. Por causa disso, a ira do Senhor está sobre você. Contudo, existe em você algo bom, pois você livrou a terra dos postos sagrados e buscou a Deus de todo o seu coração. Quer dizer, eu ainda vou
poupar você, mas você vai ter consequências. Porque você vem fazendo coisas boas. Mas isso que você fez agora foi muito grave. E você não morreu porque o Senhor teve misericórdia. Mas a pergunta dele é, você deveria proceder assim? É assim que você deve? Que um homem de Deus deve proceder? Você atraiu a ira do Senhor. Porque você se aliou a gente que odeia o Senhor. Você foi se meter numa guerra que não era para você. Você ouviu o profeta dizendo que o Acabe ia morrer. E morreu mesmo. E olha que ele estava disfarçado, protegido, mas uma aberturinha. Porque quando Deus fala, acabou. Aquela flecha foi e entrou lá. Porque quando Deus fala, não importa. Você pode estar disfarçado, protegido. Você pode se armar de todas as maneiras. Se Deus falou, vai acontecer. E se tem uma coisa que a palavra de Deus ensina, é não se alie a ímpios. Salmo 1. Não se assente à roda dos escarnecedores. Não imite a conduta dos pecadores. Não aceite conselho de ímpios. Posteriormente, Josafá, rei de Judá, fez um tratado. Tem gente que não aprende, eu não entendo isso. Não importa quantas vezes já tenha quebrado a cara. Ele já quase não viu a morte lá com Acabe? O Acabe não morreu? E era para ele ter morrido também? Agora ele vem, mais tarde, depois de ouvir o que ele ouviu do Senhor, Josafá, rei de Judá, fez um tratado com Acasias, filho de quem? De Acabe e Jezabel, rei de Israel, que tinha vida ímpia. A Bíblia faz questão. Como, Josafá, que você vai fazer um acordo, um tratado, uma sociedade? Ele fez uma sociedade com um sujeito que tem vida ímpia. Era um tratado para a construção de navios mercantes. Depois de serem construídos os navios em Ezion-Geber, está vendo aqui? Onde o Salomão teve sucesso, ele teve derrota. Porque olha aqui, ó. Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou mais um profeta. Tem gente que assim, já ouviu Deus falar, ó. Ele já enviou Micaías, Jeú, Eliezer, já mandou profetas e mais profetas. Está aqui, ó. O vidente Jeú, filho de Hanani, saiu ao seu encontro e lhe disse: será que você devia ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por causa disso, a ira do Senhor está sobre você. Aí agora o Senhor manda Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: por haver feito um tratado com Acasias, o Senhor destruirá o que você fez. Assim os navios naufragaram e não se pôde cumprir o tratado comercial. Teve um prejuízo. Primeiro ele quase perdeu a vida. Agora foi um prejuízo financeiro daqueles. Todos os navios afundaram. Tudo desandou. Por quê? Por quê? Oh, meu Deus, por que o Senhor permitiu isso? Por quê? Posteriormente, Josafá, rei de Judá, fez um tratado com Acasias, rei de Judá, que tinha vida ímpia. O que Eliezer, filho de Dodava, disse? Aqui, por haver feito um tratado com Acasias, por você ter feito uma sociedade, um acordo, uma aliança com esse sujeito que tem vida ímpia. Você não aprendeu? Olha o que aconteceu com você lá, quando você foi se aliar ao Acabe, um sujeito ímpio. Agora você faz uma sociedade com um sujeito que tem vida ímpia.
tudo que você fez, o Senhor destruirá o que você fez. O Senhor destruirá. Sabe aqueles projetos que poderiam dar certo e afundam? Dá tudo errado? Porque você não pede direção de Deus. Não pede orientação de Deus. Não dá a mínima para a direção de Deus, para a vontade de Deus. Não para olhar e ver, peraí, com quem que eu estou me aliando? Eu vou me aliar com essa pessoa? Essa pessoa não teme a Deus. Como é que Deus vai abençoar isso aqui? Como? Não vai. Por isso que a Bíblia fala sobre, gente, se unir a um jugo desigual. A Bíblia fala sobre um casamento onde a pessoa se coloca debaixo de um jugo desigual. Quantas pessoas que eram conhecedoras? Uma coisa é a pessoa não saber ser inocente, tá numa vida ímpia, e casa com um ímpio, com uma ímpia, e depois se converte. Essas pessoas se convertem. Vão buscar Deus e Deus transforma. É o que a gente vê. Outra coisa é a pessoa ter conhecimento da palavra e ela ir buscar lá no mundo a pessoa que ela quer construir uma vida, que vai ser o pai dos filhos ou a mãe dos filhos. Isso vai dar certo? Gente, eu lido com pessoas. Quando chegou a hora do Isaac casar, ele fez o servo dele jurar que não é deixar o Isaac casar com mulher cananeia, mas foi buscar lá na terra dele uma mulher para o Isaac, que foi a Rebeca. Então, assim, e eu posso falar aqui tantas histórias. A história do barco lá, que Paulo avisou, ei, se nós seguirmos viagem, vai ser desastroso. E a Bíblia fala que ninguém deu atenção. Ficaram com a palavra o centurião ficou com a palavra do piloto e do dono do navio, do capitão. Só não perderam a vida porque Paulo estava lá. Perderam tudo. Perderam o barco, perderam tudo. Perderam tudo. Por quê? Porque a palavra do homem de Deus não teve importância. Quando a palavra de Deus não é o bastante, Deus mexe nas circunstâncias. Quando a pessoa não dá importância para todos os sinais, tem coisa que está na cara. Você vai fazer uma aliança, o Josafá foi fazer uma aliança com ímpio, com gente que tem vida ímpia. Só pegou problemas para a vida dele, prejuízo, colocou o filho dele numa situação dessa. O filho dele morreu numa condição lamentável. A Bíblia fala que ele gritava, o intestino saiu para fora, uma doença terrível. Por quê? Porque ele sofreu uma influência terrível por parte da filha de Acabe e Jezabel. Não dá certo. Ele errou quando fez aliança de casamento. Ele errou quando fez uma aliança das duas, de Judá e Israel, para ir para a guerra. Ele errou quando fez uma aliança com Acasias para esse projeto dos navios. Ele errou. Porque ele estava se aliando a ímpios. E a Bíblia, eu poderia falar mais tempo sobre isso. Ela nos avisa. Então, em nome de Jesus, Deus está mandando uma mensagem aqui. Ouça a palavra do Senhor. Não se alie a quem tem vida ímpia. Se você estava prestes a fazer como Josafá, para. Se você já foi longe demais, recua. Enquanto você tem tempo. Porque está aqui. Estuda essa história, você vai ver. Está tudo na Bíblia. Não
deu certo. Nada do que Josafá fez com Acabe, com Acasias, deu certo. O casamento do filho dele com Atalia foi, assim, uma desgraça. Os projetos, uma calamidade. Só prejuízo, só destruição. Só prejuízo. O Senhor, ele irou o Senhor por causa disso. Ele atraiu problemas para a vida dele, para a casa dele, para a família dele. Ele foi um homem muito importante. A Bíblia fala do rei Josafá. Mas, infelizmente, faltou discernimento nele e ele tinha esse padrão que ele voltou a repetir. E isso só atraiu problemas para a vida dele. Prejuízos na família, quase viu a morte, prejuízo financeiro, um prejuízo espiritual, principalmente, porque ele desagradou a Deus. Em nome de Jesus, ouça a palavra do Senhor. Se alinhe com Deus, busque direção de Deus para tomar decisões. Não se alie a ímpios, a gente que tem vida ímpia. Porque não vai ter como Deus abençoar. Ouça a palavra do Senhor. Ei, como todos esses profetas foram enviados para Josafá, eu creio que o Senhor está usando esse programa para falar com você. Para te livrar, para te salvar, porque Ele te ama. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada, querida que está comigo. E que essa palavra tenha entrado e tenha vestido cada pessoa que está aqui. Que tenha ensinado, esclarecido, iluminado. Que tudo esteja muito claro, Senhor. É o Salmo 1. Eu penso que ela precisa ir lá ler o Salmo 1. Paulo falou tanto sobre isso. Para nós não nos aliarmos. As más conversações corrompem os bons costumes. As más companhias. Senhor, nós precisamos estar atentos. Nós precisamos ter discernimento. Tem lugar que não é para nós, tem situações que o Senhor não nos quer, tem coisas que não vão funcionar, que está ali na cara. O Senhor está mostrando, eu não vou poder abençoar isso aqui. Eu não vou poder favorecer você nisso aqui. Eu não vou poder ser com você nisso aqui. Não tenho isso com você. Para. Muitas vezes o Senhor está mostrando e está dizendo, para enquanto você tem tempo. Abençoa lares, famílias. Todos que enviaram seus pedidos para oração, consagro tudo. E tomo posse de mudança, Senhor. Eu tomo posse de discernimento, de clareza. De um povo sábio se levantando, um povo temente. Que o temor do Senhor repouse sobre vidas. Abençoa o teu povo em todo lugar. Abençoa, Senhor, meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais. Levanta mais semeadores do que precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que vidas tenham recebido a palavra com muito temor, já tenham se levantado com decisões muito claras, que façam escolhas corretas, alinhadas com o Senhor. Muito obrigada. Eu peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 32969449. Rua Taquari 995, na Moca, é onde nós estamos. Hoje, a reunião do Deus que Sara em todos os nossos templos. Domingo eu vou estar às 9, sempre com muita alegria, um privilégio, realizando a reunião das primícias para os comprometidos com Deus, e sim, todos os nossos templos também. Conta com a gente, é um prazer servir. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.